Boa noite pessoal. Uau! Hoje eu tô bem animado, né? Vai ser uma live e tanto. Normalmente eu entro como convidado, eu não costumo ter, digamos assim, esse hábito de fazer a live. Então eu vou aqui, digamos assim, chamar vocês para me ajudarem nessa live, tá? Para me darem um pouquinho aí de orientação. Se não estiver ouvindo bem ou algo assim, vai me passando, porque realmente eu não estou tão habituado assim com lives, tá bom? Ótimo. Já temos aí uma pessoa entrando. Vai me passando aí se tiver legal, tá? O som, se tá interessante, se o áudio está interessante. Ouvindo bem? Obrigado. Muito obrigado mesmo. O assunto de hoje é muito importante, né? Nós vamos falar de coisas ligadas à saúde. Então, assim, a ideia é construir aqui algo bem interessante, algo que ajude as pessoas, tá? Algo que mude um pouquinho daquela questão de rede social não é algo muito ligado à venda ou algo assim. Não, é realmente construir algo com todo mundo aqui. E para isso, eu quero realmente trabalhar isso junto com vocês. Como eu falei, eu não tenho muito hábito de realmente trabalhar essa parte eu não tenho esse hábito de fazer lives, então eu vou construir aqui com vocês. Até eu peguei ontem um tutorial, como que eu faço para passar slides e tal. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Eu vou tentar aqui passar uns slides, porque é realmente para construir essa questão das lives, da tríade, construir algo bem interessante. Eu acho que... Olha, consegui, olha que legal. Consegui. Que bom. Bom, então a partir disso eu vou começar aqui uma apresentação. Nós vamos falar da parte de emagrecimento saudável, né? Que é uma coisa que está muito na moda. Algumas coisas as pessoas falam sobre emagrecimento, mas muitas pessoas falam sem tanta propriedade. Você vê muita coisa, cara, como estudando isso eu aprendi. Muita coisa que eu acreditava que era saudável, depois eu descobri que não é. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de emagrecimento saudável. Boa noite, Lourdes. Parabéns por ter vindo, viu? E aqui não vai ser só essa parte de emagrecimento, mas vamos falar de saúde de uma forma geral, que é uma coisa que a gente está vendo que está muito conturbada agora com a possibilidade da terceira onda e tudo mais. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Até em respeito às pessoas que entraram, eu pretendo não protelar muito, já começar um pouco da apresentação, tá? Bom, algumas pessoas já me conhecem, outras nem tanto. Não me interessa quem eu sou. Eu vou falar para vocês assim, que eu tenho uma certa experiência, que ao longo da apresentação eu vou contando um pouquinho sobre mim. Mas uma das coisas que eu mais ouço hoje em dia é por que eu não consigo emagrecer. Isso é uma coisa que eu ouço e ouço muito. Por que eu não consigo emagrecer? E o Brasil, ele tem aumentado o número de obesos, de pessoas acima do peso, tá? Mais doenças têm sido descobertas, têm tido como causa a obesidade, a inflamação que a obesidade causa. E um dado interessante que eu descobri semana passada, olha só que legal. Legal não, um dado ruim, né? Um dado que eu descobri semana passada é que a estimativa de câncer é que o câncer, nos próximos anos, seja a causa número 1 de mortes. E isso tem a ver com obesidade. A grande questão é, por que só 4,35% das pessoas conseguem emagrecer no mundo?
não sei se vocês já ouviram falar disso, mas só 4,35% das pessoas conseguem emagrecer. E hoje eu vou dar algumas dicas que são essenciais para quem pretende emagrecer, para quem pretende ter uma alimentação mais saudável. E você vai ver que nem sempre o que a gente acha que é saudável realmente é. Obrigado pelos coraçõezinhos aí. Isso daí até anima a gente aqui a falar mais. Eu vou passar coisas que são úteis para o seu dia a dia, coisas simples, e eu vou explicar um pouquinho mais por que a maior parte dos programas falham. Eu montei um programa uma vez que falhou, que não foi tão legal. Não que para algumas pessoas teve benefício, sim, mas para 4,35% das pessoas. E eu não quero fazer algo que seria só para a média, entendeu? Então eu vou mostrar até mesmo onde eu errei. E só para te deixar tranquilo, eu não inventei técnica nenhuma, não vou falar de uma técnica que eu não inventei nada aqui, tá? Eu só peguei para estudar os 3 principais programas que existem no mundo, 3 programas que deram certo, e aqui eu vou mostrar o porquê que eles deram certo. Eu vou falar de artigos científicos, eu vou falar de coisas que são comprovadas, porque esse é o nome do canal. E eu não vou oferecer o programa, até porque assim, na minha clínica hoje, as pessoas que entram nesse programa são pessoas que pagam em torno de R$ 4.300, então não faz sentido eu oferecer na internet. Eu vou explicar coisas que vocês podem usar. Então, eu não vou ficar falando aqui de programas, tá? Eu quero que você realmente entenda que isso daqui é uma coisa para todo mundo, para realmente somar para as pessoas, tá? Então, eu prometo que eu vou honrar seu tempo. Afinal, eu sei que tempo é uma coisa fundamental. Eu tenho 2 filhos. E como pai, eu sei quanto é importante a atenção. Dar atenção aos filhos é fundamental, dar atenção à família é fundamental. E sabe que eu até marquei essa live num horário diferente do horário que eu fico com a minha família, porque as crianças agora estão dormindo, e eu saí para fazer em outro local a live, e minha esposa está em casa. Então eu já marquei fora de um horário que eu pudesse dar total atenção aqui às pessoas. Eu vou fazer o meu melhor, tá? E aqui no final eu pretendo abrir para algumas perguntas, quem tiver interessado em perguntar. Talvez hajam perguntas que eu não saiba responder, e eu não tenho o mínimo receio. Como ex-professor da Unicamp, às vezes as pessoas perguntavam para mim uma coisa ou outra, e eu falava assim, olha, isso eu não sei responder, mas está aqui meu contato. Você me manda essa pergunta para o WhatsApp de novo, porque pode ser que eu esqueça, e eu vou pesquisar e eu vou te responder depois. E as pessoas que me perguntarem algo e eu não souber responder, eu vou responder depois, tá? Então, a única coisa que eu quero pedir é interação. Eu estou vendo os coraçõezinhos aqui, realmente isso é bem legal. Quanto mais interagirem comigo, tal, disserem, pô, Luciano, a apresentação tá legal, ou não, isso daqui, ó, tal, isso aqui eu não entendi, sabe? Vamos fazer algo bem dinâmico mesmo. Vamos começar, e começar com parabéns para todos vocês, tá? Muita gente quer ter saúde na vida, mas poucas pessoas realmente fazem e se comprometem com a saúde. E vocês que estão aqui, vocês estão comprometidos com a saúde. E a verdade, gente, assim, que falando em saúde, o Covid, eu não vou tocar nesse assunto muito aqui, mas eu vou só citar agora, ele mudou muito minha vida. Eu percebo que mudou a forma até como eu encaro o mundo, tá? Ver pessoas da minha idade falecendo, deixando esposa sem filho, com filhos pequenos, famílias isoladas, assim, eu nunca imaginei que o mundo fosse passar por isso, tá? Eu nunca imaginei mesmo, e realmente, assim, isso mudou muito minha forma de ver as coisas, tá? Bom, quando eu escolhi fazer medicina, minha mãe disse que eu era bem pequeno, eu estava assistindo televisão e tinha aquele negócio do HIV, estava começando, e eu virei para minha mãe e falei assim, mamãe, eu quero cuidar dessas pessoas. Eu sinceramente eu não lembro de tudo isso. Boa noite, Rafael, bem-vindo.
Eu não me lembro dessa cena toda, ela que se lembra bem, mas eu sempre tive essa intenção de, quando eu escolhi a medicina, de ajudar pessoas. E isso para mim é uma coisa que estava muito forte mesmo. E quando eu fui fazer faculdade, gente, eu fui fazer faculdade fora. Eu fui para outro estado e meu pai, ele foi à falência no meio da minha faculdade. Eu tive que trabalhar. Na época tinha 2 concursos no Rio de Janeiro, né, como acadêmico bolsista, e eu fazia os 2 concursos, e aquilo para mim era uma forma de eu ter dinheiro para me sustentar fazendo faculdade. Muitas pessoas que faziam faculdade comigo não sabiam disso. Até minha esposa, uma vez, a gente estava conversando com uma pessoa que conviveu mais comigo, e essa pessoa contou para minha esposa que tinha dias que eu passava com uma bolacha de biscoito, que aquilo era meu almoço, era minha janta, era meu café da manhã. E a faculdade realmente foi um período muito difícil na minha vida. E quando eu saí com uma dívida muito grande. Na época, Banco Itaú e o Banco Unibanco eram separados. Eu devia, acho que uma faixa de uns 40 mil reais. E eu saí, comecei a fazer residência. E na residência a minha preocupação era pagar o banco. Eu detesto ter dívida. Detesto. Meu pai tinha falido. Para mim estava muito, muito difícil. E por mais que eu tivesse me dedicando à residência, eu trabalhei todos os finais de semana e comecei a pagar aquela dívida. Mas eu trabalhava por dinheiro. Eu estava trabalhando por dinheiro. E ali eu percebi que eu tinha me perdido. Eu tinha perdido muito da minha essência, que era a essência de fazer medicina. Do porquê eu tinha escolhido estar ali fazendo medicina. Para mim foi uma fase que, sabe assim, você se sentir mal de ir para um lugar trabalhar. Sabe aquela sensação que você está indo, você está sentindo o coração meio que amargurado, você falando assim, puta, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? Mas você sabia que tinha que pagar aquela dívida? E ali eu me perdi mesmo. Foi uma fase que eu chamo de fase negra. Depois, na minha segunda residência, eu comecei a me encontrar com o que eu gostava, do que eu queria, do que eu queria ser. E eu comecei a perceber um pouco uma coisa importante para mim, que era a minha missão de vida. Eu comecei a me ligar novamente que eu estava ali mais para ajudar pessoas. E quando eu comecei a perceber isso, gente, eu parei de correr atrás de dinheiro. É incrível. Parece que deu um boom. O dinheiro realmente veio. Então foi ali que eu percebi que a gente não deve trabalhar por dinheiro. Por isso que eu falei para vocês, não se preocupem. Aqui eu não vou ficar falando sobre coisas do ponto de vista de programa ou algo assim, tá? Não é essa a intenção. A intenção é realmente passar algo que seja legal, tá? E assim, o que eu tenho para passar hoje? Tá? Por que a obesidade é perigoso? Por que eu estou começando as lives com esse tema? Porque a obesidade, ela causa uma inflamação no corpo. Tá? Você estar acima do peso, você tem uma inflamação no corpo. E olha a base das doenças, olha a base de todas as doenças: coração, infarto, alteração de colesterol, hipertensão. Todos eles têm essa questão da inflamação no corpo. Quando você olha para o cérebro, o AVC tem a ver com inflamação no corpo. Quando a gente fala da parte metabólica, da função do corpo, o diabetes tem a ver com uma inflamação no corpo. Outras coisas que a obesidade causa: catarata, flebite, gota, impotência sexual, problema hepático, né, que é no fígado, apneia do sono. Tudo isso tem a ver com inflamação no corpo. Então é importante você notar que essa inflamação no corpo, ela é a base de grande parte das doenças. E por isso que a obesidade, ela costuma gerar grande parte das doenças, e isso é pouco falado, isso é pouco promovido. Eu não estou falando aqui da questão de peso,
que é a estética, que nem esses dias eu vi uma propaganda de uma academia dizendo que você vai para a praia como baleia ou como sereia. Meu, que coisa mais estúpida, tá? Você pode estar acima do peso, se alimentando de forma saudável e tendo uma vida saudável, tá? Você pode ser magro e ter uma coisa que é completamente sem saúde, ser completamente sem saúde. Não é sobre esse tipo de obesidade que eu estou te falando. Eu estou te falando de algo que vai evitar câncer de cólon, câncer de útero, câncer de mama, câncer de esôfago, câncer de pâncreas, fígado e próstata, que já estão comprovadamente ligados à obesidade. Então aqui a ideia é a gente falar de algo ligado à saúde mesmo, literalmente. Bom, então, uma vez que vocês entenderam por que eu comecei com esse assunto, eu vou falar um pouquinho o que interessa. Vamos falar aqui da parte da obesidade em si. E também do tema, né? Por que alguns programas não funcionam da forma correta. Para a gente tratar algo, a gente tem que entender como que funciona o corpo. O que acontece com o corpo. E a obesidade, ela tem causas que são multifatoriais. São vários fatores que levam a isso. Nós temos várias causas listadas, que são baseadas em 3 estruturas, tá? Primeiro, a estrutura é o aspecto biológico. Um desbalanço alimentar, dentro do aspecto biológico, é o que é mais tratado. Aquele negócio de dieta dos pontos, essas dietas de você evita isso, evita aquilo, tal, ligado ao desbalanço alimentar. Realmente, isso tem uma base para a obesidade. Alimentos de má qualidade, alimentos de má qualidade também tem essa base, tá? Existem uma série de alimentos que inflamam. Com licença. Existem alimentos que inflamam o corpo. Essas 3 dietas que eu falei que tem no mundo, que são as dietas que mais têm sucesso, eu fiz uma delas. Eu fiz as 3, aliás, né? Mas uma delas você tira por um mês tudo que inflama o corpo. Gente, é incrível a disposição que você fica. Meu, sabe aquele negócio? Eu dei um plantão de 48 horas. 48 horas de plantão. Cheguei em casa e fui brincar com as crianças. Minha esposa falou assim, o que está acontecendo contigo, Luciano? Você está usando alguma coisa? O que você está fazendo? Eu falei assim, não estou fazendo nada. Ela falou assim, nossa, mas você chegava em casa morto, você ia deitar. O que você está fazendo que você está com tanta disposição? É justamente baseado nesse tipo de alimento. Eu só tinha cortado os alimentos que inflamam, né? Eu até tenho um e-book que eu comecei a escrever sobre isso, sobre os alimentos que inflamam. Existem também, dentro do aspecto biológico, o ganho de peso, o que é a genética. Algumas pessoas falam assim, eu sou obeso porque minha família é obesa, porque não sei o que lá. A maior parte dessas coisas da família é ligado a hábito e não a genética, tá? Mas existe uma base genética. Existe sim algumas pessoas que têm a base genética. Então você tem que descobrir, você tem que ir atrás disso. Porque pode ser sim uma causa para você estar acima do peso. E é o que eu falei, estar acima do peso gera vários tipos de câncer. Existem pessoas que estão acima do peso por causa de medicamentos. Medicamentos, isso mesmo. Às vezes você começou a tomar um medicamento para hipertensão, alguns medicamentos para diabetes e outros medicamentos causam aumento de peso. E as pessoas mal sabem. O mais comum, que todo mundo fala, é o corticoide, mas existem vários medicamentos que causam aumento de peso. E você tem que fazer esse processo de investigação, porque às vezes está ligado ao medicamento e você consegue trocar por algo que seja, que tenha um efeito benéfico e que não cause aquilo. Idade, pós-gestação, são as causas mais comuns. Existem os chamados disruptores endócrinos, né, que é a parte endócrina mesmo ligada à obesidade, redução do sono, e agora, pasmem, existem 4 tipos de bactérias que se você pegar, você vai ganhar peso. É uma coisa que
pouca gente comenta. Mas quando você vai fazer toda essa avaliação, do ponto de vista do aspecto biológico, você tem que olhar todos esses pontos que eu falei aqui. Só do ponto de vista biológico, nós teríamos várias formas de tratar. E fica difícil falar que só com dieta você consegue emagrecer. Eu vejo às vezes algumas pessoas anunciando que só com dieta consegue emagrecer. Gente, eu dei aula no LabEx, Laboratório de Exercício da Unicamp, como professor convidado em alguns períodos. E nesse negócio de dar aula aparecem muitas coisas, muita gente falando algumas coisas, e você vai estudar algumas coisas e estudar algumas dietas. O que eu cansei de ler sobre dietas da moda, restritiva, isso daí, a maior parte delas, elas não têm um efeito a longo prazo. Se você que está me ouvindo agora, se você já tentou emagrecer com alguma coisa, pare e pensa quantas vezes você fez algo que não teve sucesso. Sabe por quê? Existem coisas que não são sustentáveis. Nos Estados Unidos, quando eles criaram essa dieta, tirando o que inflama o corpo, eu confesso que no começo eu achei que era uma coisa que não funcionava. Eu jurava para você que não funcionava. E não adianta assim, eu não sou o tipo de médico que fala para o paciente, você não tem que fazer isso e eu faço. Você não deve comer doce e eu como. Cara, eu conheço cardiologista que fuma. Eu acho que não tem cabimento um negócio desse, tá? Não tem cabimento, tá? Mas quando eu vi essa dieta, eu falei assim, eu vou experimentar. Não pela dieta em si, não pelo emagrecer em si, mas para saber o que resulta em termos de saúde no meu corpo. Para eu poder falar para o meu paciente que aquilo ali dá para fazer ou não dá para fazer. E essa dieta que você tira tudo que inflama, para mim o benefício foi algo estupendo. Foi algo que foi incrível. Legal, 16 pessoas aqui. Gente, depois, se vocês puderem me ajudar, fazer isso daqui chegar em mais pessoas, tá? Quiserem clicar aqui nessa setinha, tem como você mandar para algumas pessoas que está correndo aqui essa live. Então, dentro do aspecto biológico, nós temos todas essas causas e temos a parte da dieta, que a dieta em si, algumas delas funcionam, que é essa parte que tira a parte inflamatória, e outras nem tanto. Você tem que avaliar as medicações. Nilza, eu acho que não está gravando. Depois, no final, eu vou ver, parece que tem um jeito de você conseguir aqui a gravação. Eu realmente, assim, eu vou ver se eu consigo isso. Tá? Mas, em princípio, não estou gravando, não. Até porque assim, tem uma galerinha aqui que eu acho legal que está assistindo, até priorizar quem está assistindo inteira. Você tem que avaliar o sono da pessoa. Avaliar o sono da pessoa é importante. Avaliar a genética. Lá na nossa clínica a gente faz um teste que é genético, tá? A gente vê a causa da obesidade, esse teste dá qual a dieta melhor que cabe para o teu corpo, qual dieta que seu corpo mais se acostuma, risco de câncer, risco de Alzheimer, a chance de você conseguir manter o seu peso com uma determinada dieta, tudo isso apresenta nesse resultado de exame, que é um teste genético que a gente faz. Por que a gente faz? Só para as pessoas que querem fazer, é claro. Mas a gente faz isso porque isso daí ajuda muito a você ter um melhor resultado. Ajuda muito a pessoa a saber quais os riscos que ela tem. E também, é claro, existem algumas pessoas que precisam de remédios, de cirurgia, existem, mas isso é um grupo muito pequeno mesmo, tá? Então, dentro da parte de dieta, da parte biológica que leva ao ganho de peso, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Vamos para agora uma outra fase. Vamos falar do aspecto psíquico. Vamos falar um pouco dessa parte ligada à parte psicológica. Vocês ouvem muitos coaches falando sobre processo de emagrecimento. Existe agora a questão de coach de dieta, coach de emagrecimento, né? O termo que se usa. Por que isso funciona, não funciona, dá certo, não dá certo? O ganho de peso
nós falamos sobre os aspectos biológicos, que são vários. Lembra, nós falamos a obesidade é um aspecto multifatorial, tem vários fatores. No aspecto psíquico, você tem a ligação emocional com o alimento. Muitas vezes o ganho de peso ele vem lá da fase oral, de quando você é criança, que você chora, a mãe não sabe, o pai não sabe porque você está chorando, e a mãe vem dar o peito para ver se é por falta de comida. E às vezes você está chorando porque você só queria alguém perto de você. Você está se sentindo sozinho. E quando a mãe dá o peito, vem aquela questão de satisfação. No seu cérebro, aquele leite, né? Todo aquele choro, quando a mãe chega perto, você libera dopamina no cérebro. E a dopamina traz aquela sensação de prazer. E aquele leite, um pouquinho da glicose que existe naquele leite, ele causa a liberação de serotonina no cérebro. E aí você começa a criar uma relação com o alimento, que é uma relação de uma ligação emocional com ele. E isso tem um aspecto psíquico e que não se pode ignorar, tá? Existe a questão do alimento como base da socialização, tá? Como assim base da socialização? Todo mundo pensa que a humanidade evoluiu pelo aumento do cérebro ou coisa assim. Não. O grande diferencial da humanidade foi que quando o ser humano descobriu o fogo, ele podia combater outros animais, mas ele também podia esquentar a comida. E olha que coisa interessante, coisa que pouca gente sabe. Quando o ser humano começou, naquela época dos macacos, a esquentar a comida, ao invés dele ficar mastigando o alimento por 6, 8 horas, ele mastigava o alimento por 2, 3 horas. E mastigando por 2, 3 horas, ele tinha mais tempo para fazer outras coisas. E foi a época que o ser humano começou a ser mais criativo. Então, um grande passo da humanidade foi a culinária. Foi isso que fez o ser humano dar um grande passo. Ao mesmo tempo, os seres humanos, eles sentavam em volta da fogueira e eles contavam estratégias de caça, coisa assim. E o alimento virou um método de socialização. Tanto que hoje a gente recebe alguém em casa, o que você vai oferecer? Um aperitivinho, um aperitivo. É isso que a gente vai oferecer, porque isso faz parte da cultura humana, tá? E existem hábitos que são hábitos inconscientes ligados ao alimento. A gente tem esses hábitos inconscientes. Então, esses aspectos psíquicos levam ao ganho de peso. Se um amigo falasse, por exemplo, com você, como sua mente fala contigo, o tanto que ela te cobra, o quanto que sua mente te põe para baixo às vezes, o quanto que você realmente se detona do ponto de vista psíquico, você cuidaria bem desse amigo? Você continuaria amigo dessa pessoa? A verdade é que a mente humana, ao mesmo tempo que ela teve o instinto de proteção do ser humano, ela também trabalha contra o ser humano, às vezes, na base da crítica. E isso gera ansiedade, e essa ansiedade, às vezes, é descontada na própria alimentação. Então, quando a gente fala que tem um aspecto psíquico, sim, existe um aspecto psíquico. Uma coisa que eu falo na clínica, eu costumo falar, e é muito claro isso para mim, é que todo tratamento médico, ele tem 2 especialistas. Tem um médico que entende da parte científica, entende o que vai ser feito dali, da parte científica, mas tem um paciente que entende do próprio corpo. Ele sabe como funciona a mente dele, ele sabe quais são os limites dele. Então, você ter um aspecto, um projeto de emagrecimento que não é moldável a isso, a realidade de cada pessoa, é você ter algo que não vai funcionar de uma forma tão eficiente. Percebe que você precisa ter isso. E a nossa mente, ela tem 2 lados. Tem o lado racional, que é a consciência do alimento, e você tem o lado emocional, que envolve a decisão humana. O ser humano, ele decide do aspecto emocional. Você fala assim, eu decido pela razão. Não, a maior parte das nossas decisões são emocionais. Se não fosse emocional, alguém fumaria? Seja sincero, tanto de coisa que a gente sabe que o cigarro faz mal, como todo mundo sabe, médico já não pega mais no pé, sabe por quê? Todo mundo sabe que cigarro faz mal, mas a pessoa continua fumando, sabe por quê?
porque é o aspecto emocional que está ali trabalhando. Ou uso de drogas, né? Eu ajudei muito, eu participei uma época da instituição Padre Haroldo e você vê isso. O cérebro ele funciona dessa forma. Você tem um pensamento, o pensamento ele te gera um sentimento, esse sentimento define um comportamento que você vai ter na sua vida, que pode ser alimentar ou não, que a gente está falando disso, e isso vai gerar um resultado, que pode ser o ganho ou perda de peso. Então você trabalhar esses aspectos de pensamento e sentimento, eles são muito importantes, tá? Hoje, por exemplo, quando a gente fala no nosso programa lá, a gente trabalha muito com a parte de neurociência muito mini hábitos, programação neurolinguística, trabalha hipnose, porque isso faz diferença. A forma de você pensar e sentir a comida, o cérebro ele muda a estrutura, olha que legal isso. O cérebro ele tem a capacidade de mudar a estrutura dele, dependendo de como você pensa ou sente. Isso se chama neuroplasticidade. O cérebro ele se adapta à forma como você pensa. Se você muda seu pensamento sobre algo, ele vai ter essa neuroplasticidade, ele vai se modificar. E isso pouca gente sabe. Antigamente, os neurocientistas achavam que o cérebro não mudava. A gente trabalha muito a questão de autoconhecimento e se você puder, trabalhe isso. Tá? Porque existe uma coisa no cérebro que são os gatilhos, as âncoras, são as conexões rápidas. Você já sentiu o cheiro de algo que você lembra de algum lugar? Você já, por exemplo, estava indo na rua, final de semana, você pegou um caminho, você vai para um lugar e esse caminho, uma parte dele é o caminho que você costuma fazer para ir para o seu trabalho. E a hora que você vê, você está indo para o seu trabalho. Isso tudo são conexões cerebrais. O cérebro ele tenta arrumar uma forma de economizar energia. Ele faz com que você tome decisões mais rápidas, baseados em coisas que você já fez no passado e experiências que você já teve. Então, essas conexões rápidas também, elas fazem com que você às vezes se perca. Então, para você fazer algo, você que já alguma vez no passado fez algo e se arrependeu, possivelmente foi por causa disso, porque você foi pego por essa questão de ter entrado num gatilho, tá? Então é fundamental que você tenha muito cuidado com essa questão dos gatilhos que existem na mente, tá? E mini hábitos hoje, para você ter uma ideia, aqui, como eu falei, aqui não é a ideia de ofertar o nosso programa, é para que você entenda, tá? Mas a gente hoje trabalha todo dia a pessoa recebendo mensagem individual no WhatsApp. Para quê? Para saber como que está sendo o programa para aquela pessoa. Como que para aquela pessoa aquilo está fazendo diferença. Por que para aquela pessoa ela está tendo resultado e para outra não. Então todos os dias as pessoas elas recebem uma mensagem por WhatsApp e dentro dessa mensagem de WhatsApp a gente trabalha essa questão de resultado. E por último, quando a gente fala ganho de peso, a gente tem um aspecto que é o aspecto social. O aspecto social, ele é muito importante. Nicandro, seja bem-vindo, Nicandro, um grande amigo meu, Power Trainer. Bem-vindo, meu amigo. Tem um aspecto social. E o aspecto social do ganho de peso, ele é um aspecto que pouca gente trabalha. Quando você fala assim, a pessoa trabalha com a parte de nutrição, dieta, legal, pegou o aspecto biológico. Um coach de emagrecimento, pegou o aspecto psíquico. E geralmente o aspecto social ele fica de fora. Ele fica de fora dentro do aspecto do trabalho do emagrecimento. E o aspecto social envolve o ambiente que você vive, tá? O ambiente influencia se você vai ganhar peso ou não, porque nós somos a média das pessoas com quem nós andamos. Então, às vezes, se você não está preparado mentalmente para estar naquele ambiente, você muitas vezes não consegue superar aquilo. A vida urbana, gente, vocês sabiam que, por exemplo, a poluição faz ganhar peso?
Poluição faz as pessoas ganharem peso. Então é mais comum você ver as pessoas serem obesas em grandes centros, por isso, porque a poluição causa isso. Uma coisa que se chama ambiente termoneutro, né? É mais comum as pessoas ganharem peso quando elas vivem próximo da linha do Equador do que em ambiente frio. O estresse causa aumento de peso, isso é fácil explicar pela liberação até mesmo do corticoide no corpo. Tudo isso faz ganhar peso, e são aspectos sociais e que você tem que trabalhar. E por isso que alguns programas que você às vezes não tem, você não faz parte de um grupo, lembra, nós somos seres sociais, nós somos a média com quem a gente anda. Se você não coloca a pessoa dentro de um grupo, aquilo fica muito difícil a pessoa conseguir atingir uma meta de emagrecer. Por isso que 4,35% das pessoas conseguem. Então você precisa receber esse apoio. E ao mesmo tempo, sabendo do aspecto social, você tem que se preparar para as festas, se preparar para irem às viagens. Teve uma descoberta de um biólogo chamado Conrad Waddington. Ele mostrou em 1940, tá? Que as relações sociais, elas mudam a genética do ser humano. Olha que louco isso. Gente, isso é lindo, a ciência é linda. Antigamente a gente falava assim, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Não, balela, besteira. Esse cara, ele mostrou que uma relação social muda a sua genética. Olha que louco. Então, assim, hoje num programa, você tem que individualizar e entender esses ambientes, tá? Nós temos trabalhado hoje formulários para saber, por exemplo, o que a pessoa precisa, individualiza para ela. Todo dia, no nosso grupo, eles recebem e-mails, são e-mails diários, levando conhecimento, ensinando coisas legais. Você sabia que tem exercícios que, se você faz, exercício de 20 minutos, que você queima gordura por 48 horas. Olha que coisa magnífica. Isso daí é pouco falado. Então, a gente leva isso daí para o grupo. Por quê? Porque são coisas que fazem realmente a diferença, né? Então, dentro de um chamado programa ideal, para você ter sucesso, você tem que entender isso tudo. Senão, você vai ter 4,35% de sucesso. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu lembro que isso daí é uma coisa assim que, pesa e pesa bastante, tá? Há 2 semanas, há mais ou menos umas 2 semanas, eu acredito, eu realmente, assim, eu perdi um amigo, uma pessoa que não era assim, não era tão próximo, tal, mas é uma pessoa que foi influente na minha vida. E, a esposa avisava ele a questão da obesidade, de estar acima do peso, não se cuidava. E ele faleceu com Covid, tá? O Covid hoje, a obesidade está sendo a segunda maior causa de morte. E realmente é pesado demais. A terceira onda está vindo aí, que é um subtipo que é indiano, que está sendo muito complicado. E é complicado falar para vocês que, eu não sei quantos de vocês já perderam alguém da família, ou algum amigo, ou algum conhecido com isso, mas começa a perceber quantos eram obesos, quantos estavam acima do peso, sabe? A gente tem que se preocupar com isso, temos que nos preocupar com isso, gente. Tá na hora da gente mudar o nosso conceito humano e perceber que, carro a gente recupera, quase tudo na vida a gente recupera, mas saúde às vezes você não tem tempo de recuperar, sabe? Quando eu estava na faculdade, eu lembro que, a gente trabalhava muito essa parte de prevenção, estudava muito a parte de prevenção.
E muita coisa a gente não via dentro da faculdade. Muita coisa a gente não aprendia dentro da faculdade. Muito de prevenção a gente foi aprender tempos depois. Quando eu comecei a estudar esses 3 melhores programas que eu já vi até hoje, um deles abordando a parte biológica e 2 deles trabalhando muito a parte psíquica, eu comecei a descobrir o quanto de coisa eu não sabia. Quanto de coisa eu não sabia, quanto de coisa eu achava que eu tinha aprendido. E olha que eu fiz medicina, trabalhei com cardio por muito tempo trabalhei com fisiologia do exercício, fui professor na Unicamp e não sabia. Tá? Então, assim, muita coisa a gente aprende mesmo. E eu sei que assim, essas lives que a gente faz, a gente até corre um risco do CRM punir a gente. Outro dia eu falei uma coisa sobre a indústria farmacêutica aqui e já me chamaram a atenção, me mandaram uma mensagem, sabe? E isso foi muito chato. Vera, infelizmente eu não sei como gravar. Depois no final eu vou ver se eu consigo aqui recuperar essa live. Não prometo, tá? Não prometo. Geralmente eu faço live como convidado. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live só eu. Mas é uma pena que eu sei que eu passei bastante conteúdo até agora, né? Então, assim, há umas 2 semanas eu reuni alguns amigos com um propósito. O propósito era o quê? Era fazer com que as pessoas entendessem a importância da saúde. Era ajudar as pessoas no aspecto de saúde. Era ser anjo na vida das pessoas. E esse propósito, ele vem muito batendo com o que eu falei lá no começo. Lembra que eu falei que no começo, quando eu me formei, eu me perdi, que eu precisava pagar uma dívida enorme e eu comecei a trabalhar por dinheiro. E naquele período que eu trabalhei por dinheiro, eu esqueci quem eu era, eu esqueci o que eu tinha feito, eu esqueci a medicina em si. E que eu só me encontrei quando eu comecei a olhar meu propósito. É a partir daí que eu comecei a reunir alguns amigos e fazer algo que é ligado a propósito, tá? Então, a gente começou a escrever e-books. O primeiro e-book que eu vou lançar é um e-book ligado aos alimentos, que são alimentos que inflamam. E olha, gente, vocês vão ficar surpresos. Tem alimento que vocês acham que são bons, tem alimento que você vai ver muito especialista falando que é bom e ele causa uma inflamação enorme no corpo. Causa um mal enorme no corpo. Eu devo lançar em breve, não sei nem se isso interessa para a maior parte da galera, né? Às vezes também a pessoa fala assim, não, eu prefiro nem saber. Pelo tanto de coraçãozinho aí, acho que interessa. A gente começou a montar algo ligado a um acompanhamento por WhatsApp, tá? De algumas pessoas. Bem-vinda, Mar. Sua presença é muito importante. E começamos a trabalhar essa questão de ferramentas de coaching. Começamos a trabalhar tudo isso. Juntamos esses 3 melhores programas, que é o que eu uso na clínica, tá? São programas que são programas já reconhecidos, programas que, poxa, eu não vou ficar oferecendo um programa de R$4.000 aqui, não faz sentido. Não é esse o intuito. O intuito aqui é sim o propósito ligado à saúde. Até porque lá as pessoas recebem mensagens por WhatsApp diário, e-mail diário, recebe exercícios de auto-hipnose. Hoje eu estava aqui, gravando, eu estou no estúdio, deixa eu até mostrar aqui, só para provar. Estou no estúdio de gravação aqui, Estúdio de gravação da parte de auto-hipnose, que é uma das formações que eu fui fazer, foi o Master em Programação Neurolinguística. Tem muita coisa de educação alimentar, a pessoa vai entender o que faz bem, o que não faz. O programa não é um programa restritivo. Por exemplo, você tirou durante um período esses alimentos que inflamam, depois você vai voltando um a um. E aí você descobre, por exemplo, feijão, para mim, não causa mal nenhum. Entendeu? Não causa mal nenhum. E feijão é um dos alimentos que inflamam. Mas, por exemplo, eu descobri que o leite me deixa muito empanzinado e eu não tinha essa noção.
Foi fazendo esse programa, como eu falei, eu apliquei em mim antes de oferecer para as pessoas, que eu comecei a descobrir isso. Exercícios que são exercícios rápidos, eficazes, exercícios que você fala assim, pô, Luciano, eu consigo fazer isso, cara. Isso de atividade física é atividade física que é tranquilo para fazer, entendeu? E isso daí são coisas que a gente começou a oferecer, muita coisa ligada à neurociência. Por quê? Porque quanto mais conhecimento você tem, melhor você decide. Tá? Lembra que eu falei que a decisão é muito emocional do ser humano? Por que ela é emocional? Porque a pessoa ainda não tem na parte racional elementos para tomar a decisão sozinho. Então, isso é muito importante. A Vera já tem esse autoconhecimento da questão do feijão para ela. E isso é legal. Tá? E coisas que você olha e fala assim, pô, sozinho eu não iria conseguir. E realmente não consegue. Não consegue, gente. Hoje, se você tentar sozinho emagrecer, saiu uma matéria, foi no JAMA, que é uma das revistas mais importantes, mostrando que menos de 1% das pessoas emagrecem sozinhas, mas porque tiveram um impacto emocional importante na vida. Tá? Elas, por exemplo, tiveram alguma coisa, um câncer, alguma coisa, e aí elas percebem o quanto a saúde é importante. Eu não quero ter um impacto emocional para tomar uma decisão na minha vida dessa. E um programa como esse, é o que eu falei, a gente lá na clínica, a gente cobra esse valor, que é um valor altíssimo, mas não faz sentido aqui. Tá? Eu tô formatando esse programa para o online. Formatando. Só que qual é o problema hoje do online no mundo? O que acontece hoje com o mundo online? Para eu vender um programa como esse, no online, eu tenho que ter prova. Eu tenho que mostrar a pessoas que tiveram efeitos. E, gente, hoje na clínica eu só atendo particular. Só atendo particular. Então, falar para vocês, falar assim, poxa, eu tenho prova lá na clínica o bastante. A maior parte das minhas pacientes, como são particulares, elas não aceitam essa questão de imagem. Então, tendo em vista disso, a gente sentou, nosso grupo sentou e a gente formatou um programa. Um programa que vai ser um piloto, tá? Um piloto. Vai ser um acompanhamento de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses com médico, coach, vai ter nutri, vai ter especialistas. Nesse programa terão 3 fases. A primeira fase, que é diminuir a parte inflamatória do corpo, né, que é ligada àquela dieta que eu falei, que é uma das dietas que fez os Estados Unidos se tornar um dos países mais obesos. Uma segunda fase, a gente vai entrar com a nutrição celular, para você aprender como sua célula tem que se nutrir. E tem uma fase que é a manutenção de peso, você aprender a cuidar do próprio peso. Tá? Então esse programa, ele une o conceito dos 3 maiores programas, mais aquilo que eu falei ligado à neurociência e tudo mais. Tá? A Vera falando que a filha só mudou o hábito de alimentar porque teve câncer. 1% das pessoas conseguem por causa disso, infelizmente. Então, a gente vai trabalhar essas 3 formas, esses 3 aspectos do emagrecimento. Tá? Vamos trabalhar esses 3 aspectos, que é o aspecto biológico, o aspecto psíquico e trabalhar com o aspecto social. Tá? É algo que não vai ter fim lucrativo nenhum, não vou ter renda nenhuma com isso daí. Só que o que eu vou pedir? Participação e depoimento. Tem gente que gosta de mandar foto, pode mandar foto. Se a pessoa quer mandar um vídeo, pode mandar um vídeo. Mas se você quiser só escrever, pô, Luciano, eu comecei o programa assim, eu estava muito cansada, eu tinha um estilo de vida desse jeito, não sei o que lá. No final, você fala assim, pô, agora eu estou com disposição, eu faço isso, eu faço aquilo, minha pele melhorou. Gente, o que o pessoal fala da minha pele é incrível, né? Eu não percebo essas coisas, eu não ligo muito para isso. Mas, realmente, depois que eu tirei esses alimentos que inflamam, minha pele melhorou pra caramba. Então, você vai receber um negócio que custaria 4 mil e poucos reais
E assim, a única coisa que vai ter é o custo de 2 produtos que são usados, né, que acho que dá R$209,90, e que pelo menos você aí já tem um resultado, tá? Eu estou negociando até com a empresa de dar um desconto nesses 2 produtos. Por quê? Porque é meu piloto. Eu vou pegar um grupo de 20, no máximo, assim, de 20 a 50 pessoas, pelo que me instruíram, eu preciso ter, para mostrar que esse programa dá certo. Tá? Então, por isso que vai sair... Ah, Luciano, por que está dando um desconto de 4.000 por 209? Não é um desconto, gente. É realmente assim, eu estou colocando no custo, ninguém da equipe está cobrando as horas de trabalho, ninguém está cobrando, por exemplo, as ferramentas do ClickPages, essas coisas todas, o ClickSend, tudo que está sendo construído dentro das ferramentas, a ferramenta de WhatsApp, a pessoa respondendo, nada disso vai ser cobrado. Por quê? Porque a ideia é ter esses depoimentos. Então eu precisava que fossem pessoas literalmente comprometidas. Não quero quantidade. Ah, precisamos de 20 a 50 pessoas, eu lanço isso daqui o ano inteiro, porque eu sei que eu vou arrumar pessoas comprometidas. Mas eu quero pessoas comprometidas. Por quê? Porque eu quero mostrar que dá certo. Eu quero que a gente pare com essas dietinhas, essas coisas que a gente vê na internet, que são coisas fajutas, pessoas gastando dinheiro. Pô, quantas vezes eu conversei com uma pessoa que tinha feito mais de 5 tipos de dietas ao longo da vida. 5 tipos de dietas. E ela fez comigo esses outros programas. E deu um mega resultado. Ela falou assim, doutor, eu nunca imaginei que eu fosse ter esse resultado na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse voltar ao peso de antes do meu casamento. Sabe por quê? Isso é legal. É isso que faz a diferença na vida da gente. Tá? Então, a ideia é justamente isso. Então, assim, se você está interessado, se candidata, tá? Isso vai mudar a sua vida, não tenho dúvidas disso. Como eu falei, eu reuni um grupo, e esse grupo fez umas 50. Essa você vai gostar, Tamara. Esse grupo é um grupo comprometido, tá? Você vai receber tudo de graça, um programa que, seria muito caro. De graça não, né? Porque tem só os custos de 2 produtos que são produtos que emagrecem. E aí você procura quem te convidou para a live, que aí quem te convidou vai poder te instruir, tá? A Cristina já falou que perdeu a conta de quantas dietas. Então, como eu falei, a ideia aqui não era fazer oferta, não é nada disso, é recrutar realmente pessoas para um programa que eu devo lançar em breve online, mas que antes de lançar online, eu quero abri-lo a preço de custo para a maior parte das pessoas. E agora eu queria ouvir perguntas de vocês. Pode ser sobre emagrecimento, pode ser sobre o programa, pode ser sobre o que for. Ligado à live, é claro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Os coraçõezinhos... Gente, isso daí é legal, né? Rede social é um negócio incrível, né? Como antigamente, para fazer isso, a gente tinha que... Nossa, Márcia, tá dentro, tranquila. Depois você me procura, eu te mostro, é o que eu te falei. A gente vai cadastrar seu e-mail, tá? Porque você vai receber e-mail todo dia, o WhatsApp, você vai receber mensagem todo dia, vai fazer parte de um grupo. Não tem a ver com dieta do tipo sanguíneo, Vera. Existe sim, nós não vamos usar nesse programa, tá? Mas existe sim, no meu programa lá na clínica, a gente faz um teste genético na pessoa, e esse teste genético, a pessoa responde, a gente aponta para ela qual tipo de dieta tem a ver com os genes dela, tá? Mas não tipo sanguíneo, é uma coisa muito melhor que tipo sanguíneo. Ô Cris, legal, me chama depois, Cristina, que depois eu te coloco num grupo, não tem problema. Podemos fazer uma live para falar disso, falar do programa, sim, perfeito. A gente marca uma live aí, a gente fala. É o que eu falei, a ideia é ser anjo na vida das pessoas, né? Agora é muito mais ligado a propósito.
Para mim é muito fácil cobrar 4 mil reais, gente. Vocês falam assim, pô, parece muito dinheiro, mas vocês não têm noção. Na clínica, muita mulher procura, tá? Tem muita gente que tem essas condições. Iranilde, legal. Eu não sei se você me conhece do meu Insta ou de alguém que te convidou. Se for do meu Insta, me avisa. Se não, procura quem te convidou. Vera, perfeito. Seja bem-vinda. Então, assim, a única coisa que a gente vai fazer é algo voltado para realmente ter esse resultado. Nossa, mas não estou tranquilo no hospital. Ainda não, tá? Por isso que eu tenho um grupo de apoio. Porque algumas pessoas aqui não sabem, tá? Eu coordeno um grupo, eu trabalho com um grupo que é o grupo da Coligação Covid Brasil. A gente trabalha combatendo o Covid. E às vezes eu vou ajudar em São Paulo ou outros lugares. Então, ainda não está tranquilo. Ainda mais com a previsão da terceira onda, está complicado. E até por isso que eu estou diminuindo o consultório e estou querendo lançar algo online. Mas eu queria lançar algo online porque, como o custo é menor, é algo que eu pudesse oferecer para outras pessoas. Não só quem consegue pagar 4 mil reais. Eu quero que outras pessoas tenham acesso. Tá? Por isso que a gente está começando isso. Mas realmente não está tranquilo não, tá puxado, viu? Tá bem puxado pra gente. Mas vocês vão me ver respondendo no grupo. Do grupo vocês vão ver. A maior parte das mensagens serão minhas, inclusive. Vocês vão aprender muita coisa. Vocês vão falar assim, você está falando sério que isso aqui é verdade? É verdade. Jazi, bem-vinda. Trabalha comigo no hospital. Eu vi que Campinas está nervosa, tá muito. Mas assim, faz parte, mano. Vai ser esse negócio de abrir e fechar. A gente ainda não teve a curva de aprendizado sobre essa doença nova, né? Então assim, o programa é isso. A ideia de lançar é lançar algo que seja muito... realmente vai ser preço de custo, por quê? Porque as ferramentas eu já tenho contratado, eu já paguei por elas. Então, por enquanto eu não vou cobrar por elas. Mais para frente vai ficar mais caro? Claro que vai, tá? Não dá para eu ficar também sustentando tudo isso daí, né? Até porque assim, poxa, falar para vocês, se colocar dinheiro meu o tempo inteiro, eu tô também tirando da minha família, né? Então eu vou ser sincero, vai ficar mais caro sim. Só que agora eu preciso desses depoimentos para eu ter algo que vale a pena. Olha só, Vera, 13 quilos, isso é ótimo. A grande questão também, Vera, é não ganhar peso depois, tá? Porque hoje tem um estudo não, na verdade está nas diretrizes brasileiras, tá? Que as pessoas, que mais de 80% das pessoas que perdem uma quantidade de peso, elas recuperam por causa da dieta restritiva. A dieta restritiva, ela você não consegue manter em longo prazo. Então, sim, vamos ter uma restrição no começo? Sim. Primeiro mês é um mês para desinflamar. Vai desinflamar. Mas no segundo mês, você já começa a voltar com algumas coisas, mas sabendo se alimentar com aquilo. Sabendo qual o efeito daquilo e como aquilo vai reagir no teu corpo. E isso que é o interessante. Porque você vai numa festa, você sabe, se eu comer isso, eu vou me sentir assim, eu vou me sentir assado. Por exemplo, é o que eu falei, eu nunca imaginei, mas quando eu tomo qualquer derivado do leite, me dá uma letargia, eu fico minha energia cai. Então hoje, para fazer a live, eu não peguei nada que tivesse derivado do leite, para eu poder estar inteiro aqui, entendeu? Sim, hoje eu mantenho descobrir os alimentos, faziam bem o meu organismo. Isso é importante saber. Nilza, você está dentro, Nilza. Legal. Ainda mais para você, que vai ter um efeito muito bom. Você vai ver que essa desinflamação vai ser muito bom. A Nilza me acompanha de um outro programa, tá? Ela já teve um efeito muito benéfico no outro programa, que até o oncologista dela falou. A gente vai começar sem ser essa próxima segunda, na outra. Sem ser essa próxima segunda-feira, na outra segunda-feira. Então, a ideia é fazer live essa semana que vem, e já começar a primeira turma.
tá? Não me importa se a primeira turma vão ter 2 pessoas, 10, 5, 50, não me importa. Mas eu quero as pessoas comprometidas. Essa aqui é a ideia. Você está dentro, pode ficar tranquilo. Depois eu preciso cadastrar seu e-mail e o WhatsApp, porque você vai receber as mensagens, tudo de forma automática. E é legal ler os e-mails, viu, pessoal? Porque aprende muito. Eu acho que a live vai cair daqui a pouco, tá? Que se eu não me engano só dá 1 hora de live. Mas vai lá, vai perguntando. Até cair eu vou respondendo aqui. Meu tempo é de vocês. Iranilde também. Passa depois e-mail e o WhatsApp para a gente entrar em contato. Tem que fazer esses registros, porque senão a máquina não consegue mandar as mensagens, tá? Vocês vão receber mensagens realmente diárias, tá? Diárias mesmo. Ah, não tive tempo de ler um dia, tal. Se você ficar 2, 3 dias, aí puxa. Mas se não, vai receber os áudios para baixar no celular. É top. É top. É fora da média. Não tem no Brasil, tá? Sônia, perfeito, Sônia. Depois você entra em contato comigo e aí eu te respondo. Tá ficando 2h30 de live? Nossa, mas eu acho que não vai ter tanta pergunta assim, não. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa em relação ao programa, em relação a isso tudo que falta eu instruir? O que eu vou pedir para vocês? Avisem os amigos, avisem as pessoas, porque assim, a oportunidade a Marcela eu já fiz fiz 2 ou 3 lives com ela, ela entende mesmo. Avisem os amigos que esse programa ele vai abrir, tá? Avisa mesmo, e não vamos repetir esse preço, assim, a gente vai manter até ter a quantidade de depoimentos que a gente precisa, mas só até ter essa quantidade de depoimentos. Depois vai para um preço que é um preço normal, é claro, porque eu falei, eu vou continuar pagando ClickPages, vou continuar pagando todas as coisas, eu vou continuar pagando, tá? Então, isso tudo, a ideia é que realmente tenha esse preço realmente muito baixo, parece até estranho, né, tão baixo assim, mas é para justamente ter esses depoimentos, tá? Então eu quero pessoas que estejam comprometidas. Luciano, vocês vão ficar em cima? Vamos. Você vai receber mensagem todo dia. Vai receber mensagem todo dia. Não vai ter como escapar da gente, tá? Mas no final você vai falar assim, caramba, nunca vi um programa como esse. No final, você vai ouvir, eu vou ouvir de vocês o que eu ouvi de muitos pacientes. Nunca recebi algo com tanto conteúdo. Porque essa é a ideia. Essa é a ideia. É ter algo que vai ter realmente benefício para ser humano. Mais alguma pergunta? Vera, eu vou ver se eu consigo recuperar esse começo da live. Vou ver se eu consigo deixá-la gravada lá, tá? Se eu não me engano, tem como baixar para o IGTV e tal. Depois eu dou uma pesquisada aqui no meu computador e vejo como eu faço para deixar gravada. Se tiver como, eu realmente recupero, deixo lá no IGTV e aí vocês pegam esse início da live. Até porque no início da live eu explico muito dos aspectos de como funciona o corpo humano. E isso é legal, tá? É legal porque quanto mais você entender, melhor você reage, tá? Eu estou até falando aqui com vocês e estou pesquisando aqui como baixar lives do Instagram. Pronto. Estou até pesquisando aqui, que eu vou ver se eu consigo baixar essa live e colocar aqui para vocês. Legal. Você vai gostar. Aí assiste depois, desde o começo.
Entenda como é o programa, como eu falei, eu quero pessoas literalmente que são comprometidas, tá? A ideia é mudar a vida de pessoas, sim, é obter esse resultado, gerar saúde, e isso é o mais importante. Marcela, depois se puder me instruir como que eu baixo essa live, eu agradeço. Pessoal, então eu acho que eu vou encerrar por aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer a presença de cada um aqui. Foi 1 hora e pouco de conversa. Espero ter somado para a vida da maioria das pessoas. Se você não precisa do que eu passei aqui, legal, perfeito, ótimo, muito melhor. Se você conhece alguém que precisa, avise, porque semana que vem a gente tem mais lives. E convida esses ex-atletas então, Nilza. A gente vai ter mais lives explicando esse programa e trazendo para as pessoas como ele funciona. Vocês vão perceber que algumas coisas do programa, eles não só vão mudar em relação ao peso, não só vão mudar a sua relação com a alimentação, mas também vão servir, por exemplo, alguns exercícios vão servir para a vida financeira, vão servir para a vida pessoal, vão servir para outras áreas da vida. Tá? Então, vocês vão ver que esses exercícios vão servir para muito mais coisa. Tá? É um prazer falar de saúde e, esse público aqui é extremamente prazeroso. A galera aqui foi realmente... Você está falando que eu fui incrível, mas incrível foram vocês. Tá? Eu espero trazer mais conteúdo. Vou ver se semana que vem eu faço uma live trazendo outros conteúdos também. Tá bom? E obrigado pela presença de todos. Agora, amo aprender. Isso é legal. Obrigado pela presença de todos. E fiquem atentos, porque eu vou publicar mais coisas aí no Instagram. Tá bom? Boa noite a todos e bom descanso para vocês. Vocês são demais.